Brava gente brasileira, seja muito bem-vinda ao canal Central do Trabalhismo. No vídeo de hoje eu quero discutir com vocês uma reforma de base muito importante que, embora seja cada dia mais pertinente, não é refletida nas esquerdas brasileiras, o que é muito trágico, que é a reforma urbana. Me diz uma coisa, por que tanta gente no Brasil vive em áreas de risco, sem infraestrutura, sem saneamento básico e distante dos seus postos de trabalho? O mercado imobiliário e a especulação tomam conta das regiões centrais, que têm os melhores serviços públicos disponíveis. Nessa história, a maioria da população é excluída do processo. Para resolver esse problema, é preciso uma reforma urbana com responsabilidade social. A reforma urbana, ela versa sobre questões fundamentais para a classe trabalhadora: transporte, habitação, lazer inclusive. Então isso tudo precisa ser posto na mesa, e hoje eu vou trazer primeiro o histórico da questão urbana no Brasil de maneira bem simplificada, e inclusive buscando sempre a história recente, porque eu não vou aqui recorrer a Sobrados e Mucambos de Gilberto Freire, que vai estar muito comprido o vídeo se eu fizer isso. E depois eu vou apresentar aqui o que eu acredito que seja necessário numa reforma urbana que atenda às necessidades do proletariado brasileiro. Então Getúlio Vargas, ele revoluciona o Brasil, ele muda completamente um país que é agrário, que é clientelista, que não é democrático nem um pouco, e ele sim estabelece um país muito mais decente para a classe trabalhadora. E daí já começa a discussão das vilas proletárias, os programas de habitação começam a surgir nesse período da era Vargas, e vale lembrar que política de habitação no Brasil antes de Vargas era Pereira Passos. Reforma urbana elitista, que inclusive gerou muitos problemas no Rio de Janeiro com Bota Abaixo, que era cruel, era desumano, era racista. A República antes de Vargas odiava o povo, certo? Odiava a população. A República Velha era algo, assim, muito cruel. Então, com as vilas proletárias, com uma visão que busca ter uma formação de uma identidade brasileira, as cidades que nesse período estão crescendo passam a ser vistas de maneira mais generosa. Agora, eu vou dar um salto enorme aqui, porque não é um vídeo de história, e já vou falar de João Goulart. João Goulart foi o presidente trabalhista golpeado pelo Império Estadunidense. Ele, enfim, pegou um país completamente radicalizado politicamente, foi muito complicado. João Goulart, enfim, sofreu. João Goulart começa a debater reformas de base. É o seguinte, reforma agrária, óbvio, é muito importante, ainda mais na época. Mais uma que já era pertinente, que hoje é fundamental: reforma urbana. Reforma urbana. O que é isso? O que João Goulart defendia? As estruturas das cidades brasileiras são completamente desiguais e exprimem todas as mazelas sociais que nós temos. Não é preciso modificá-las em prol do trabalhador. Então, uma habitação de qualidade, próxima dos centros urbanos, ou seja, nos locais onde há os serviços públicos de qualidade e onde há, empregos disponíveis, isso é preciso, isso é preciso. Agora, a gente sabe que, infelizmente, Jango não pôde implementar as reformas de base por causa do golpe do Império. Do Império, eu estou me referindo ao Império estadunidense, diga-se de passagem. O golpe de 64, o golpe militar. Desde então, a gente não tem um debate, de fato, na esfera federal sobre reforma urbana, o que é assim. Com o governo progressista do PT, e isso foi positivo da gestão do Lula. A Hermínia Maricato, no primeiro governo Lula, na pasta das cidades, com toda aquela história do Minha Casa Minha Vida, que tem defeitos, mas que fez muita coisa boa para os trabalhadores brasileiros. Agora, vamos aos fatos. Construir conjunto habitacional no meio do nada, com uma caixa d'água e um ponto de ônibus, não é suficiente. Não resolve o problema. Aliás, poderia citar, eu até falei no outro vídeo, que o Lacerda fez com a Cidade de Deus, só agravou a problemática. Certo? Então é aquilo, precisa ser estrutural, a gente precisa remodelar, a transformação tem que ser nítida nas paisagens das nossas cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e todas as outras grandes cidades brasileiras. E só para não ficar no blá blá blá, vocês sabem que tem muita gente por aí, por exemplo, que fala em taxar grandes fortunas, mas já teve 3 mandatos, está agora no terceiro e não faz nada. Tem aí o governo Brizola no Rio de Janeiro, que trabalhou muito pela questão urbana do Estado, trabalhou muito pela reforma urbana. Brizola ao lado de Caô. Leonel Brizola, junto a Carlos Alberto Oliveira. Carlos Alberto Oliveira, para quem não conhece, recomendo que pesquise, é um trabalhista negro responsável pela criminalização do racismo no Brasil, um grande homem. Ele foi secretário do Brizola de Trabalho e Habitação. E eles conseguiram aí
conceder mais de 30 mil títulos de terra a famílias carentes no estado. Sabe o que é isso? É gente que, muito humilde, foi alijada, não pôde entrar na lógica de ocupação das cidades, porque isso fica nas mãos do mercado imobiliário de luxo, da especulação, e a população vai sendo espremida para a periferia. Vai sendo espremida, no caso do Rio, para os morros, onde não há nenhuma qualidade, sabe, de serviço público, de habitação, de nada. Então, essa gente muitas vezes não tinha nem a documentação, ocupava o lugar e não tinha garantia de nada. Então Brizola providenciou, junto ao CAO, a posse de terra dessa gente. Mais de 30 mil pessoas, isso é muita coisa. Foi esse mesmo governo que entregou mais de 30 mil títulos de terra, que, enfim, entregou centenas de novas moradias, fez a restauração de 15 conjuntos habitacionais já existentes. Então é possível, sim, promover reforma urbana no Brasil. Aliás, é possível fazer muito mais do que isso. Agora, você precisa de uma ampla articulação na esfera federal, nas esferas estadual e municipal. E, óbvio, é preciso integrar a população a esse processo. Não tem como fazer desvinculado, de cima para baixo. Então, por exemplo, vamos lá, Rocinha. Falam toda hora em urbanizar Rocinha. Fala o seguinte, por que não oferece reformas residenciais financiadas para os moradores da Rocinha? Porque muitas vezes tem uma casinha humilde, mas que pode ser reformada e vai estar em ótimas condições. Outras não, outras realmente oferecem risco, a gente sabe, tem deslizamento, vira e mexe. Daí é outra situação, mas o próprio Ciro, ele trouxe isso na campanha de 2022 e eu colocarei um vídeo aqui. Implantaremos um programa de reforma urbana e de regularização fundiária para legalizar a posse do terreno e da casa, entre outras ações, junto a um projeto para financiar em 10 anos a reforma de moradias populares com a contratação de mão de obra preferencialmente da própria família ou da comunidade. Enfim, então conclusão aqui do vídeo. Reforma urbana ou trabalhismo tem história com isso, é preciso reforma urbana, toca em questões fundamentais para o trabalhador brasileiro, e infelizmente é um assunto negligenciado pelas esquerdas. Eu recomendo aqui que vocês pesquisem, que vocês se engajem na luta, que se inscrevam aqui no canal Central do Trabalhismo para ir estimulando o nosso trabalho. Um abraço e até breve.